A paz do Senhor para todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Aqui é o irmão Fernando Albuquerque do canal Eunuce, Deus de Compaixão. E neste vídeo irei contar um pouco da história do primeiro mártir bíblico que se chamava Estevão. Estevão, escolhido como diácono para o serviço do reino. Era um homem cheio do Espírito Santo. A graça e o poder de Deus estavam sobre ele. Seu entendimento e coração transbordavam em fé. Estevão, pelo Espírito Santo, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. A história de Estevão está registrada em Atos dos Apóstolos. E até esse momento da carta, o autor, o amado médico Lucas, havia contado apenas as ações dos apóstolos. Porém, agora começamos a ver outros sendo usados por Deus para ministrar sobre o povo sinais e prodígios, bem como testemunhar o Evangelho. Estevão estava cumprindo o seu ministério, mas em determinado momento levaram até ele alguns membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão, contudo, não podiam resistir à sua sabedoria e o espírito com que ele argumentava. Esses homens recebiam o nome de libertos, porque eles eram descendentes dos judeus, levados cativos para Roma por Pompeu, o imperador, em torno dos anos 63 a.C., e que foram libertos juntos com os outros judeus das regiões mencionadas nessa passagem bíblica. Porém, num propósito, esses homens chamaram outros homens e os subornaram para caluniarem Estevão, com a seguinte afirmação: nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Atos, capítulo 6, versículo 11. Com essa mentira, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, ao ponto de prenderem Estevão e o conduzirem para a presença do Sinédrio, apresentando ali falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. Atos, capítulo 6, versículo 13. O templo era o lugar santo e mais precioso para os judeus, pois ali era a habitação de Deus para eles e a lei oferecida segundo eles como o único caminho para a salvação, a obediência à lei e os sacrifícios no templo. Sendo assim, qualquer fala de quem quer que seja contrária a isso era absurda e considerada blasfêmia, com sentença de morte. A mesma lei indicava que, das acusações, todo acusado tinha o direito ao julgamento justo mediante várias testemunhas. Porém, os acusadores de Estevão usavam de mentiras e invenções insanas para condená-lo. Eles diziam: porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Atos, capítulo 6, versículo 9. O Evangelho não duraria dentro dos estreitos e legalistas limites do judaísmo. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo,
um fenômeno físico-espiritual de transfiguração, na presença de um acompanhante sobrenatural. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão se essas acusações eram verdadeiras, e diante disso ele fez declarações de sua fé, dando testemunho de Abraão, de José, de Moisés, de Josué e Salomão, contando suas histórias e as intervenções divinas, bem como o cuidado de Deus nos detalhes do tempo. Ao final, Estevão afirma: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que espécie de casas podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornaste traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedeceste. Atos, capítulo 7, do versículo 48 ao 53. Toda palavra liberada merece uma resposta, seja qual for, mas infelizmente o coração dessas pessoas não se quebrantou e arrependeu-se. Pelo contrário, ao ouvir tais palavras, eles se enfureceram grandemente no coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direção de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ouvindo isso, eles taparam os ouvidos, pois não podiam suportar tal revelação e a presença do Espírito Santo intensa naquele lugar. E aos berros o lincharam e, arrastando Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 57. As testemunhas, primeiras pessoas que acusaram Estevão e tiveram a oportunidade de serem as primeiras a executar a pena, o apedrejamento, deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Este era o apóstolo Paulo antes da sua conversão ao Evangelho. Ele passou de perseguidor a perseguido. Assim, enquanto era apedrejado, Estevão declarava em oração: Senhor Jesus, receba meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu, morreu. Atos, capítulo 7, versículo 80. Meus irmãos, se gostaram da história deste homem temente a Deus, que se chamava Estevão, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva, que é muito importante para o canal, para mais conteúdos como esse, conteúdos bíblicos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.